Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o tema Pedro, né? Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Gente, por que eu senti no meu coração, nós sentimos no nosso coração a necessidade de trabalhar esse tema sobre a igreja? Porque a igreja, ela é o sacramento universal de salvação. No tempo de Noé houve um dilúvio. E só se salvou quem estava dentro da arca. E no tempo que nós estamos vivendo, só vai se salvar quem estiver dentro da arca. E da arca que se chama igreja. Porque, gente, esse tema igreja, porque é algo muito importante nesse processo de cura que nós vivemos. Nesse processo de salvação que nós vivemos, a função igreja, a palavra igreja, o templo igreja, a doutrina da igreja, é importantíssimo para nós. Para quem que realmente quer ser curado, para quem que realmente quer ser transformado, para quem quer realmente ter uma vida nova, uma vida em Deus, quem quer ser feliz e vencer as coisas deste mundo, é importantíssimo a igreja. É por isso que existe uma batalha espiritual, existe todo um campo espiritual, onde o demônio, ele quer nos tirar de dentro da igreja. A forma mais rápida que o diabo ele quer fazer para nos levar à perdição, gente, é mais uma coisa catequética, porque Deus está investindo em você, Deus está investindo na sua vida, Deus ele quer a transformação da sua vida. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo, que podem estar me ouvindo, existem decepções e mágoas com a igreja, com padres, com bispos, porque a igreja, ela é santa e pecadora. Quem está à frente são homens que erram, que pecam, que falham como nós. Mas o diabo, gente, ele quer que nós nos ferimos com a igreja. O diabo ele quer que nós nos afastamos da igreja para que nós perdemos a nossa salvação. Para que nós possamos perder a nossa salvação. Para que nós possamos viver um inferno aqui na vida. Porque a igreja ela é o pedaço do céu. A igreja é o lugar onde Deus ele se manifesta. Muitas pessoas dizem assim: eu não preciso de igreja. Jesus não construiu igreja. Será? Vamos pegar a passagem bíblica aí, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Tudo o que ligares no céu será ligado, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Passagem forte. Se Jesus ele não pregou a igreja, por que ele falou: Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja, a minha doutrina, a minha arca da salvação? Né? Jesus ele vai dizer. Gente, e a igreja, olha que forte, tudo que ligares na terra será ligado no céu. A igreja, ela é o meio do qual Deus usa para ligar a terra ao céu.
Jesus deu autoridade à igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que igreja que é essa? Quem é Pedro? Pedro é o primeiro papa da igreja. A igreja chama-se Católica Apostólica Romana. Por que católica? Porque ela é universal. É para todos. A palavra católica significa universal. Ela é apostólica porque ela é fundada em cima dos apóstolos, em cima de Pedro e dos demais apóstolos. E por que romana? Porque as colunas da igreja deram a sua vida em Roma. Paulo e Pedro. Pedro crucificado de cabeça para baixo e Paulo degolado. Conta-se a história da igreja que quando Paulo teve a sua cabeça degolada, na hora que ela caiu, ela bateu 3 vezes no chão. E onde ela caiu, que ela bateu essas 3 vezes, nasceram-se fontes de águas milagrosas. Então, gente, eu quero chegar num ponto muito interessante para chegar, mas a gente precisa entender alguma coisa sobre a igreja. A gente precisa entender a igreja. Lá em Timóteo, na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, vai dizer assim, ó: todavia, se eu tardar, quero que saibais como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Olha que palavra forte: coluna e sustentáculo da verdade. A igreja, ela é a guardiã da fé. Ela é a coluna e sustentáculo da verdade. Porque, gente, nesse mundo que nós vivemos, o diabo quer que nós olhemos para o erro da igreja. O diabo quer que nós ficamos fixando o nosso olho no erro da igreja, no erro dos padres, no erro dos bispos, e não em Jesus. Mas Jesus, ele se apresenta a nós pela igreja. Pela igreja. A igreja, ela é guardiã, está escrito aqui. Coluna e sustentáculo da verdade, ela é guardiã da fé. Ontem o Evangelho veio nos falar isso. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós nos afundamos. Mas a igreja, ela é coluna da verdade. Gente, a gente quer chegar à salvação, nós precisamos estar dentro da igreja. Gente, precisa a gente ter uma noção de algumas coisas, só para eu chegar onde eu quero chegar. A primeira carta do Novo Testamento foi escrita no ano de 51. A primeira carta do Novo Testamento foi escrita no ano de 51. Cristo morreu aproximadamente no ano 33. Então foram quase 20 anos depois para ter a primeira carta do Novo Testamento. Então a igreja, ela não nasceu da Bíblia. Quando eu falo Bíblia, eu falo Novo Testamento, porque a nossa fé, ela é fundada e baseada em cima do Novo Testamento. Porque cremos no Antigo Testamento, mas todo o Antigo Testamento é uma promessa que vem acontecer, ser realizada no Novo Testamento. Então a gente precisa entender algumas coisas sobre a importância da igreja na nossa vida. Então foram 20 anos, quase 20 anos que Cristo morreu para quando foi escrita a primeira carta, o primeiro livro do Novo Testamento, que é a carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo a Tessalonicenses. Não está em ordem a escrita bíblica, né? Então foram 20 anos até a primeira carta. Então, a igreja não nasceu da Bíblia, a Bíblia nasceu da igreja. Por isso que São Paulo, ele vai escrever, vai falar em Timóteo, que a igreja, ela é a coluna da verdade, sustentáculo da fé. Quem escreveu a Bíblia foi a igreja. A Bíblia nasceu da igreja. Então primeiro veio a igreja, depois nasceu a Bíblia, surgiu a Bíblia. Gente, o Novo Testamento, ele começou a ser escrito em 1951. Perdão, em 51.
E ele terminou de ser escrito aproximadamente no ano 100, o último livro bíblico, que foi o Apocalipse. O Apocalipse sim foi o último livro a ser escrito, mas o Mateus não foi, o Evangelho de São Mateus não foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. A gente colocou uma ordem para a gente melhor entender, então a gente precisa entender algumas coisas. Então 51 e foi escrito até 100. Então a igreja ela não esperou, por isso que tem umas coisas dentro da igreja católica que muitas vezes nós não entendemos. E muitas vezes as pessoas nos criticam, que é a tradição. O primeiro evangelho a ser escrito, os primeiros evangelhos a ser escritos, evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os primeiros evangelhos a serem escritos, eles foram escritos no ano 70. Então de 33 a 70 foram quase 40 anos para ser escrito o primeiro evangelho. E o último evangelho a ser escrito foi o evangelho de João, também aproximadamente no ano 100. Né? Para nós podermos entender uma coisa, a importância da igreja. Então a Bíblia ela acabou de ser escrita no ano 100, né? Mas ela não ficou pronta no ano 100. Mas nós precisamos entender uma coisa, a tradição. Por isso que muitas vezes o culto que nós temos à Nossa Senhora, o culto aos santos, está na tradição da igreja. Foi aquilo que foi passado. Porque primeiro veio a igreja e depois a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Foi a Igreja Católica. Gente, a Bíblia ela foi escrita de 51 a 100, mas a Bíblia ela foi montada, ela terminou de ser decidida o que era a Bíblia, o que era livro sagrado no ano 200, próximo do ano 200, quando a igreja determinou, esses são 27 livros. Foram mais de 40 cartas escritas. Tem Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de São Pedro. Mas a igreja ela determinou que aquilo não era a palavra de Deus. Quando São Paulo ele escreveu essa carta, por exemplo, a Tessalonicenses, que é a primeira carta, ele não imaginava que era a palavra de Deus. Ele foi uma carta, é uma exortação a uma comunidade. As cartas de São Paulo são exortações a comunidades. Então, gente, São Paulo ele não andou com Jesus Cristo. Então São Paulo, que foi o grande propagador da fé, ele aprendeu de quem? Da igreja, de Pedro, de João, de Tiago. A tradição da igreja. Muitas coisas que nós vivemos dentro da igreja não está na Bíblia. Não está na Bíblia, sim, claro. Porque toda a doutrina católica, ela é baseada biblicamente. Só que a Bíblia ela nasceu da igreja católica. Os 27 livros do Novo Testamento que nós usamos e os nossos irmãos evangélicos usam, são os mesmos 27 livros, escritos pela Igreja Católica. Escritos pela Igreja Católica. Quem traduziu a Bíblia do hebraico, do aramaico, para outras línguas foi São Jerônimo. Nós temos as Bíblias hoje, capítulos, versículos, por causa dos casos de São Jerônimo, monge da Igreja Católica. Então nós precisamos entender as coisas. Por exemplo, Marcos, que escreveu um dos evangelhos. Marcos, o evangelho com os evangelhos de São Marcos, o evangelho de São Marcos e São Lucas, por exemplo, que fala da vida de Jesus. Nem Marcos nem Lucas andou com Jesus. Nenhum deles andou com Jesus. Marcos ele foi discípulo de Paulo e de Pedro. Com certeza ele aprendeu com Pedro. Tradição. Aquilo que foi falado. A devoção aos santos, gente, os primeiros cristãos já usavam essa devoção nas catacumbas, ali no cemitério. A história da igreja nos relata que tinha a imagem da Virgem Maria, dos apóstolos, onde eles faziam esse culto de veneração. A igreja católica é totalmente bíblica, mas a bíblica é totalmente católica. Porque foi a igreja católica quem determinou. Os cristãos, gente, porque se a Bíblia começou no ano 51, ser escrito o primeiro livro, e Cristo subiu ao céu em 33, que ele foi assento ao céu. Você acha que a igreja ficou 18 anos esperando a Bíblia ser escrita para começar a evangelização? Não. Então primeiro houve a evangelização. Então primeiro é a tradição, primeiro aconteceu a igreja. Quem é católico, nós que somos católicos, nós primeiro acreditamos na igreja. Depois nós acreditamos na Bíblia. Santo Agostinho vai dizer no parágrafo 119 do Catecismo da Igreja Católica, que é a doutrina católica. Ele vai dizer: nós católicos acreditamos na igreja e depois na Bíblia. Eu não creria, o Santo Agostinho vai dizer, eu não creria no Evangelho se isso não me levasse à autoridade,
Se isto não me levasse à autoridade da igreja, se a igreja não me mandasse crer no evangelho, eu não acreditaria. Porque a igreja é a coluna da fé. Então o que eu estava falando, Marcos, que escreveu um dos evangelhos, ele não andou com Jesus. Ele não conheceu Jesus. Ele foi discípulo de Paulo e de Pedro. Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, o Evangelho de São Lucas, não andou com Jesus, não conheceu Jesus. A tradição da igreja vai nos dizer, por exemplo, o Evangelho de Lucas, é um evangelho que fala muito sobre Nossa Senhora, fala-se que pode ser que a tradição vem nos dizer que Lucas, ele viveu um tempo com Nossa Senhora, então aquilo que ele aprendeu foi Nossa Senhora quem passou para ele. Então é a tradição, é aquilo que vai passando, que foi passando, que foi passando, que foi passando, e chegou até nós hoje. Só para nós termos uma ideia, a primeira igreja evangélica ela surgiu no ano de 1496. Martinho Lutero. No ano de 1496. Até então a única igreja cristã era a igreja católica apostólica romana. E que nós lemos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículo 17. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aquilo que você ligar no céu, será ligado. O que você desligar, será desligado. Deus deu essa autoridade à igreja. Deus deu essa autoridade ao Papa, aos bispos, aos padres. São Paulo vai dizer, coluna e sustentáculo da verdade. Em outra passagem, São Paulo vai dizer, guardiã da fé. Então nós precisamos entender alguma coisa sobre a nossa igreja. A igreja católica, ela é a igreja de Cristo. Igreja não é tudo igual. Jesus deixou uma só. Não estou criticando as outras. Eu estou defendendo a minha. Estou trazendo a verdade bíblica sobre a minha fé, sobre a minha igreja. E Jesus falou que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja católica. E nunca prevaleceu e não vai prevalecer. O diabo ele tem ódio da igreja católica. Nenhuma outra instituição é tão atacada que nem a igreja católica. O diabo, gente, a imprensa, a mídia, ela faz questão de expor os erros da igreja. Mas por quê? O diabo ele sabe, se você se afastar da igreja, aos poucos você vai se afastando do céu. Aos poucos você vai se afastando de Deus. Eu vi uma coisa muito interessante, muito importante que eu li ontem, sobre do cardeal Sará, uma das colunas da nossa igreja hoje, Robert Sará. Se o seu padre e o seu bispo ele não é santo o bastante, seja santo por ele. Reze por ele, ore por ele, faça penitência por ele. Porque o padre ele é humano. Gente, quando eu falo igreja católica, eu não peguei, mas existe um livro que chama Catecismo da Igreja Católica, SIC. Ali está a verdade. Ali está a base, está a doutrina católica. Nem eu e nem ninguém que se diz católico pode ir contra aquilo. Eu posso não concordar, mas eu não posso pregar contra. Por isso que quem trabalha na igreja, que é catequista, que trabalha na pastoral, que trabalha no movimento, você nunca pode falar, eu nunca posso falar aquilo que eu acho. Porque eu estou aqui em nome da igreja, então eu tenho que falar o que a igreja diz. Catequista, quem for que seja. Nós vivemos no mundo do relativismo. A verdade ela é relativa. O que é verdade para mim, não é verdade para você. Mentira! Bento XVI foi um papa que combateu isso. A verdade é uma só existe uma verdade. Jesus. Jesus ele falou, sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele falou, sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Gente, mas o tempo mudou. O tempo mudou, mas a palavra de Deus não mudou. Pode ser mudado o jeito de pregar a palavra. O jeito de pregar, anunciar a palavra, pode ser mudado. Mas o conteúdo, aquilo que precisa chegar é o mesmo. A verdade não mudou. Aquilo que era pecado na época de Jesus continua sendo pecado hoje. Por isso que a igreja ela precisa ser conservadora. Nós precisamos ser conservadores. Conservar aquilo que é tradição, aquilo que é a palavra, aquilo que Jesus nos ensinou. Para que nós possamos ser salvos, para que a nossa família fosse salva. Por que o mundo está o inferno que está hoje?
Porque as pessoas cada vez mais estão se afastando da igreja. Nós colocamos os nossos olhos nos erros, nos pecados dos nossos padres, dos nossos bispos. Mas quantas Ave Maria nós rezamos dos nossos padres? Teve um padre que essa semana aí trouxe um escândalo na igreja, quantas pessoas criticando, quantas pessoas falando mal. Eu também fiquei bravo. Só que eu não abri a minha boca. Eu preciso rezar por ele. Jesus mesmo disse: ferido o pastor, dispersarão as ovelhas. Se o meu padre não é santo, se o meu bispo não é santo, eu preciso ser santo por ele. Padre Pio, São Padre Pio, teve um homem que estava falando mal do seu... O bispo estava falando mal de Padre Pio. E o homem veio falar mal do bispo Padre Pio. O Padre Pio falou: patife, quem é você? Deu um tapa na cara dele para falar mal de um bispo da igreja. Você que é adúltero. E o Padre Pio tinha o dom de revelação, né? Você que é adúltero. E muitas vezes nós sentamos em cima dos nossos pecados e ficamos falando dos pecados da igreja. Mas é isso que o diabo quer, sabe por quê? Que o diabo sabe, se ele me tirar e tirar você de dentro da igreja católica, ele nos tira do céu. Ele nos tira do céu. Gente, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela igreja. Porque uma coisa eu falo: ninguém ama aquilo que não conhece. E não se conhece a igreja pelas aulas de história, ou pelo que a televisão, que a imprensa fala, pelo que a mídia fala. Se conhece a Bíblia. Eu conheço uma pessoa que ela estava em dúvida em relação à igreja católica e à igreja evangélica. Um homem muito sábio chegou para ela e falou assim para ela, deu um catecismo da igreja católica para ela e falou: lê esse livro. Depois que você lê esse livro, você decide o que você vai fazer da sua vida. Ela leu o catecismo da igreja católica e ela assumiu. A partir daquele dia, ela se tornou católica apostólica romana. Dr. Scott Hahn. Gente, Dr. Scott Hahn, pastor evangélico. Ele não era um pastor qualquer. Ele era professor de teologia. Ele era professor de não sei quantas coisas no mundo evangélico. Estudando teologia, estudando a Santa Missa, estudando o Apocalipse. No Apocalipse ele encontrou a Santa Missa. E na Santa Missa ele encontrou a Igreja Católica. Tem vários livros dele, mas eu quero deixar um para vocês aqui. Escrito por ele e pela esposa dele. Dr. Scott Hahn. Todos os caminhos levam a Roma. Pastor Francisco, Diácono Francisco, já falecido, ex-pastor da Igreja Assembleia de Deus. Ele fala que ele perguntava para Jesus qual era a igreja verdadeira, onde que precisava se encontrar. E Jesus falou que a igreja verdadeira é aquela que tem o meu alimento. Ele disse que depois de 3 horas de oração, ele já juntou um dia. Ele ficou 3 horas em oração de joelho. Ele falou que a hora que ele se ajoelhou evangélico, protestante. A hora que ele se levantou católico. Porque o Espírito Santo revelou para ele. Gente, os nossos padres, por mais pecadores que são, nós muitas vezes só ficamos olhando o erro do nosso padre. Nós não conseguimos ver aquilo que os nossos padres fazem. Por causa do nosso sacerdote, nós recebemos a Eucaristia. Recebemos o sacramento do batismo e somos iniciados à igreja, introduzidos dentro da igreja. Recebemos o sacramento da confissão. Os nossos pecados são perdoados. Nós precisamos amar a nossa igreja, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos conhecer a nossa igreja. Sabe quantas pessoas deram a vida por causa da igreja? Existem erros dentro da igreja? Existem. Existem pessoas que erram dentro da igreja? Existem. Sempre existiu. Judas era um dos apóstolos e traiu Jesus. A Bíblia vai dizer que Judas era ladrão. Mas ele estava com Jesus, mas ele era ladrão. Mas por causa do erro de Judas, Jesus não deixou de ser quem ele era. Não deixou de ser quem ele era.
Pedro e Tiago, Pedro e Paulo. Gente, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, Pedro e Paulo brigaram. Teve divisão. Paulo exortou duramente Pedro. Porque onde é humano há erro. Nós também erramos. Muitas vezes gente, o diabo quer que nós ficamos apontando, o diabo quer que você saia da igreja católica, o diabo quer que você pare de ir na missa por causa de padre, o diabo quer que você pare de ir na igreja por causa de gente de pastoral, por causa de erro de quem está à frente da igreja. Teve um rapaz que estava pregando uma vez um encontro, ele estava pregando um encontro, aí alguém levantou a mão e falou, quero fazer uma pergunta, pode fazer. Ele falou assim, por que as pessoas que estão na frente da igreja são as piores? Ele queria atacar alguém da comunidade que estava ali. Ele falou assim, as pessoas que estão na frente da igreja são as piores porque as melhores não têm coragem de fazer. Alguém precisa fazer, então ela tem coragem de fazer. O pior muitas vezes está lá na frente porque nós que somos bons e quem é bom não tem coragem de fazer, então ela faz. Né? Gente, nós precisamos ser apaixonados pela igreja. Sabe, gente, tudo que nós temos é a igreja. A Eucaristia quem nos deu foi a igreja. O culto à Virgem Maria, a devoção à Virgem Maria quem nos deu foi a igreja. O culto aos anjos quem nos deu foi a igreja. Gente, nós só temos a fé hoje por causa da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós só temos a Eucaristia por causa da fé católica apostólica. Quantos homens e quantas mulheres deram a sua vida pela igreja? E o diabo quer que nesse tempo, gente, você se revolte contra a igreja, porque o diabo quer que você se perca, quer que eu me perca. E nós vamos perder aonde? Saindo da igreja. A primeira coisa que o diabo quer fazer é isso, nos tirar da igreja. Nos machucar com a igreja. E muita gente da igreja errou com a gente, errou. E muitas vezes nós também erramos com muita gente dentro da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje que está procurando essa cura, ser curado para amar, procurando essa cura. Se você não entrar dentro da igreja, se você não buscar os sacramentos da igreja, se você não buscar a Eucaristia, se você não buscar a comunhão, se você não buscar a confissão, se você não buscar aquilo que a igreja pode nos dar, nós não vamos ser salvos. E nós vamos viver um inferno aqui na nossa vida. Jesus disse aquilo que Pedro, o que você ligar no céu será ligado, o que você desligar será desligado. Jesus deu essa autoridade para Pedro. Depois de que Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus ele chegou para os apóstolos e falou, soprou sobre eles e falou, quem vós perdoardes os pecados serão perdoados. Está lá em João 20. A quem vós reterdes os pecados serão retidos. Quem deu autoridade para o Padre? Jesus. Jesus. São João Maria Vianney ele vai dizer, quando você vê um padre, pensa em nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa em nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa nele. Nossa Senhora vai dizer que os sacerdotes são os filhos prediletos dela. O diabo, quando ele quer destruir umas coisas, ele destrói por dentro. Ele destrói por dentro. Porque por fora não consegue destruir, mas por dentro faz estrago. A Igreja Católica ele nunca vai destruir, porque a Igreja Católica, Cristo falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque ele permanecerá com ela todos os dias até o fim dos tempos. Mas o estrago ele faz quando ele prode por dentro. O que eu quero dizer para você hoje, meu irmão, por que eu estou falando isso? Porque Deus colocou no meu coração isso. O diabo tem atacado e tem derrubado e tem enfraquecido muitas pessoas, nos tirando da igreja, nos distanciando da igreja. É hora de nós voltarmos para a igreja. É hora de nós vivermos o céu, porque a igreja ela traz o céu até nós. Jesus quis, a igreja está na Bíblia, está no Evangelho. Ou a gente acredita no Evangelho, ou a gente não acredita em Jesus, não tem outra opção. Ou a gente acredita na Igreja Católica, ou a gente não acredita, ou se a gente não acredita na Igreja Católica, eu não posso acreditar no Novo Testamento, porque foi a igreja que escreveu. Mas essa é a mensagem que eu quero dar para você. Deus tem um céu para a sua vida. Deus tem um céu para você, para a sua casa e para a sua família. E essa salvação se dá através da igreja e daquilo que a igreja nos dá. O rosário a igreja nos deu. A Eucaristia a igreja nos deu.
Os anjos, não foi a igreja que foi o céu que nos deu, mas quem nos deu essa devoção, quem nos trouxe foi os homens da igreja, os padres. Tantas pessoas morreram e deram a vida por causa da igreja. E é isso que eu quero pedir para você hoje. Meu irmão, minha irmã. Se você foi machucado por padres, por bispos, por pessoais de pastorais, dá o perdão. Dá o perdão. Ora por essas pessoas, porque são humanos que nem nós, mas vivem uma batalha espiritual muito pior do que nós vivemos. Muito pior. Muito pior. Mas amemos a igreja. Quem nos trouxe a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria? A igreja. Qual que é a sua devoção que você tem? A qual santo? Quem nos deu? A igreja. A igreja. Eu vou falar uma coisa para você: nada vai derrubar a nossa igreja. Nada. Nada. A igreja, ela nos leva a Jesus Cristo. A cura nos vem através da igreja. Tudo isso que você tem vivido na missão Curados para Amar é por causa da igreja. É por causa da igreja. Eu quero convidar você a ore pela igreja. Reze pela igreja. Feche os seus olhos neste momento. Baixe a sua cabeça. Eu quero pedir que o Espírito Santo agora possa curar o seu coração de todas as mágoas, feridas, ressentimentos, decepções com padres, com bispos, com coordenadores de pastorais, de movimentos, toda decepção, toda frustração. E deixa eu falar uma coisa para você: não coloque a sua fé em pessoas. Não coloque a sua fé em mim, porque eu também sou falho. Eu também erro, sou humano. Não coloque a sua fé em ninguém. Mas deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida hoje. Deixa o Espírito Santo tomar conta do seu coração, da sua alma. Deixa Deus curar o seu coração pelo poder da Eucaristia, da hóstia consagrada, que a Igreja Católica só ela nos dá. Que nós sejamos curados agora. Abaixa a sua cabeça. E você vai falar assim: qual é a sua necessidade hoje? Qual é a cura que você precisa? Você vai falar assim: pela autoridade da igreja, eu recebo essa cura hoje. Pela unção que existe sobre a Igreja Católica, eu tomo posse da cura. Pelo poder da Eucaristia, da hóstia consagrada, da Virgem Maria, dos anjos e dos santos, eu tomo posse da minha cura, da minha libertação e da minha graça. Espírito Santo, dá meu amor à Igreja Católica. Espírito Santo, dá meu amor à Igreja Católica Apostólica Romana. Dá meu amor. Dá meu amor verdadeiro à Santa Igreja. Dá-me a graça de eu amar e entender esta igreja que é tão atacada. Cura o meu coração. Eu sei que o diabo quer me tirar da igreja, quer me tirar do céu, me afastando da igreja. Quantas pessoas magoadas com a igreja estão agora? Você era coroinha e você sofreu uma decepção muito grande. Mas você hoje, Deus está te mostrando que desde quando você sofreu essa decepção e você se afastou da igreja, a sua vida nunca mais foi a mesma. Você nunca mais foi a mesma pessoa. O Senhor está te curando agora. O Senhor está dando a graça de você perdoar essa pessoa agora da igreja. Este padre. O Senhor vai curando o seu povo agora, Senhor. Vai libertando o seu povo de toda a decepção e frustração com padres, com sacerdotes, com bispos, com leigos, com membros da igreja. E concede ao seu povo amor à igreja, amor aos bispos, amor aos padres. A graça de orar pelos padres, a graça de orar pelos sacerdotes, a graça de orar pelos bispos. O Senhor abençoe os diáconos, Senhor, da nossa igreja. Derrama a sua unção, o seu poder sobre os nossos diáconos, sobre a nossa igreja, Senhor. E cura o coração do seu povo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ama a igreja. Ama a nossa igreja, gente. A igreja hoje precisa de gente que a ame, mais do que nunca.
Mais do que nunca, a igreja precisa de gente que ore por ela, que reze por ela. Deus abençoe você. Que o Espírito Santo coloque no seu coração, na sua alma, um amor à Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja do Deus vivo. Olha que São Paulo vai dizer: como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã.